Pois é, então nós vimos aqui esse parágrafo 57, que seria interessante a gente fazer algumas breves observações para uma melhor interpretação do texto. É muito importante que a gente não interprete as palavras do Papa Francisco, digamos assim, dando uma conotação de acordo com a sua cabeça. Tem que interpretar de acordo com aquilo que o texto fala. Todos nós corremos esse risco, de tal maneira que quando eu faço essa interpretação, eu gostaria de que, se as pessoas tiverem alguma observação que eu estou interpretando de acordo com a minha cabeça, que me alertem sobre isso. E eu queria chamar a atenção nesse parágrafo 57, ele diz assim: a ética, e depois põe um parênteses, uma ética não ideologizada. O que significa isso? Ou seja, a ideologização da ética pode puxar a ética para um lado, por outro, dependendo dos seus interesses. Uma ética marxista, por exemplo, vai dizer assim: o fim justifica os meios. Então, se o fim que eu pretendo é um fim bom, os meios podem ser quaisquer desde que esses meios me conduzem ao fim bom. Os meios podem ser ruins, inclusive roubo, assassinatos, etc. São meios, infelizmente, para se chegar a um bom fim. Mas também se usa esta mesma ética nas vendas de armas, por exemplo. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de armas. É proibido o povo brasileiro, mas não é proibido fabricar e vender para alimentar as guerras do exterior. E aí, se nós não fizermos, outros o farão. Logo, não tem muito problema, não está muito errado a gente fazer, porque com esta venda de armas que vão matar outras pessoas, a gente traz benefícios econômicos para o nosso país. Então, o que o Papa está dizendo é exatamente uma ética ideologizada. A ideologia, ela procura defender os próprios interesses particulares e, por isso, distorce a ética. O que é bom, o que é mal, independe de meios, de fim e assim por diante. Então, o Papa está dizendo isso, ética não ideologizada. Mas o Papa também fala a respeito disso, dessa ideologização que muitos estão jogando aqui na exortação apostólica. Inclusive, eu vi ontem um artigo de um querido amigo meu, um grande abraço, do Rodrigo Kopp, um jovem intelectual, né, de grande valor da nossa universidade, da PUC, escreveu na Folha de São Paulo, se eu não me engano, antes de ontem, escreveu um artigo na Folha de São Paulo sobre o pontificado do Papa Francisco, e ele diz: muitas pessoas acusam o Papa Francisco de ser comunista e outros dizem que ele favorece determinadas coisas do socialismo e do comunismo. O Papa, por outro lado, e é o próprio Papa que diz, e o Rodrigo vai lembrar muito bem isso, ele não está preocupado em seguir esta ou aquela ideologia, mas ele está preocupado sim em dizer: não é comunismo, não é socialismo, é evangelho. Ou seja, eles roubaram a nossa bandeira. Essa bandeira é nossa. É isso. Eu não entendo por quê que as pessoas fazem isso. A gente não pode distorcer as coisas, né? O 58, parágrafo 58 diz assim: uma reforma financeira que tivesse em conta a ética exigiria uma vigorosa mudança de atitudes por parte dos dirigentes políticos, a quem exorto a enfrentarem este desafio com determinação e clarividência, sem esquecer naturalmente a especificidade de cada contexto. O dinheiro deve servir e não governar. O Papa ama a todos,
ricos e pobres, mas têm a obrigação, em nome de Cristo, de lembrar que os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los. Exorto-vos a uma solidariedade desinteressada e a um regresso da economia e das finanças a uma ética propícia ao ser humano. Muito sábias as palavras, né? E quando o Papa diz assim, os ricos devem ajudar os pobres, ele não está falando aqui de paternalismo não, hein? Porque depois, quando ele desenvolve essa ideia em seguida, ele usa dois verbos que não tem nada a ver com sistemas de esmolas, de compra de votos, de clientelismo, de estelionato eleitoral. Ele não está falando isso, está falando contra. Ele está dizendo assim, respeitá-los e promovê-los. É muito feio quando você vê, por exemplo, numa manifestação, alguém colocar um colete de um determinado movimento social para uma pessoa que nem sabe o que é aquilo. Então, nós percebemos que é desrespeito. Desrespeito àquele pobre sujeito que está ali. Não pode fazer isso com ele. Desrespeito quando você pega a pessoa a laço para fazer uma manifestação e que ele não está sabendo para que está fazendo esta manifestação. O Papa fala de respeitar e, em segundo lugar, promover a pessoa. Promover, tá? E agora nós vamos ver um VT com a Maria Eustáquia, a nenzinha missionária há 20 anos. Vamos ver o que ela tem a nos dizer. Assim que a gente chegou junto com o padre Oswaldinho na visita, na primeira visita, o que a gente encontrou a sede de Deus do povo. Saíram missionários daqui até com um pouquinho de medo e muito natural, né? O que eu vou encontrar, o que eu vou fazer? Mas o convite, como foi passado nos encontros, o convite foi de Deus, não foi nem do padre Jorge, nem meu, nem de Cláudio. O convite foi assim, foi muito espontâneo, que as pessoas disseram, eu quero ir nessa missão, eu quero fazer essa experiência. Foi o missionário daqui com uma pessoa de lá para mostrar a comunidade, 40, 50, 30 quilômetros de distância da cidade, né, que é bem pequenininha também. Então, quando aconteceu o envio, que o missionário daqui pegou uma pessoa de lá que não conhecia e foi para a comunidade X, eu fiz que nem mãe, que, né, comecei a chorar, porque foi uma realidade assim bem diferente da nossa. Nós, né, tínhamos uma programação, acordar às 6 horas, de 6 às 7, no salão ou na capela, reunindo o pessoal do povoado, da região que tivesse, né, rural, ou embaixo de uma árvore, ou numa casa, reunia com o pessoal para fazer a oração da manhã. Voltava para casa que estava hospedado, fazia o lanche e daí ia evangelizar de casa em casa. Esse evangelizar de casa em casa, como era roça mesmo, tinha lugares que eles iam de moto, né, até nossas missionárias mais idosas, então garupou a moto e foi. Falar sobre a Eucaristia, o valor da Santa Missa, como participar da missa, sobre os sacramentos. Então, cada dia específico, um dia era para os jovens, outro dia para os adultos, mas que a comunidade toda fosse convidada. E a celebração, né, da palavra que acontecia, porque muitos lugares não tinham o sacrário, não tinham a Eucaristia, fazia a celebração da palavra. Muito bem, muito bom o testemunho, mas nós terminamos o nosso tempo, esgotamos o nosso tempo, voltamos daqui a pouco para o quarto bloco, Questões de Fé.